Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Eu sou Jussara e vivo em São Paulo. Meu mundo sempre foi simples, como o de qualquer pessoa que mora nessa cidade gigante, cheia de sonhos e contrastes. Vivo em um bairro comum, com minha rotina dividida entre o trabalho e a vida que tento construir ao lado de Júlio, meu namorado. Nunca imaginei que as coisas tomariam esse rumo. Sabe, muitas pessoas pensam que a cidade grande não tem espaço para histórias complicadas, mas acredite, há sempre espaço para drama. Eu, por exemplo, nunca imaginei que estaria envolvida com algo tão sombrio. Mas vamos por partes. Eu e Júlio nos conhecemos há alguns anos. No início, era tudo perfeito. Ele me tratava como se eu fosse a mulher mais especial do mundo. E eu, boba que sou, acreditei. Mas a felicidade que eu sentia logo começou a ser ameaçada por uma presença constante. A presença da sua mãe, Cláudia. Desde o primeiro instante em que pisei naquela mansão, eu soube. Cláudia me odiava. A casa dos pais de Júlio era enorme, cercada por jardins perfeitos como os de novela. Eu, com meu vestido simples e sandálias gastas, sabia que não era o que ela esperava para o único filho dela. Ela me olhou como se eu fosse uma mancha no mármore branco da entrada. "Você trabalha com o que mesmo, querida?" Ela perguntou, fingindo interesse, mas com os olhos varrendo meu corpo dos pés à cabeça. "Faço doces por encomenda, cupcakes, bolos", respondi, tentando sorrir. Ela fingiu um sorriso. "Ah, claro, muito artesanal." Júlio, coitado, tentava mediar, puxava assunto, mudava de tema. Ele me amava. Eu sabia disso. Sempre me disse que não ligava para dinheiro, que a mãe era apenas difícil. Mas com o tempo, aquela mulher começou a se intrometer cada vez mais. Dizia que eu era interesseira, que eu estava com ele por causa da fortuna. E Júlio, embora tentasse esconder, começou a vacilar, a duvidar. Eu não era idiota, nem fraca. O que Cláudia não sabia é que minha avó materna era conhecida no nosso bairro como a mulher das ervas. E eu herdei mais do que as receitas de bolo dela. Herdei a sabedoria antiga. Herdei os feitiços. No início, jurei que nunca usaria. Mas o desprezo de Cláudia era como veneno. Diário, silencioso, até que me envenenou também. E eu decidi, se ela queria guerra, ela teria guerra. Mas não uma guerra comum. Naquela noite, fui até o quartinho nos fundos da minha casa. Tirei do baú o que estava guardado desde os meus 15 anos. O grimório da minha avó, embrulhado em tecido vermelho, costurado com fios pretos. Eu ainda não sabia o quanto aquele livro mudaria minha vida. Só sabia que Cláudia havia mexido com a pessoa errada. E que dali em diante, nada mais seria o mesmo. O cheiro de alfazema seca e cera derretida subiu assim que abri o grimório. Era como se minha avó estivesse ali comigo, sussurrando entre as páginas. Vó Isolina dizia que bruxaria não era coisa para vaidade ou vingança, mas ela também dizia que quando uma mulher era injustiçada, o universo permitia certos acertos de contas. Cláudia passou dos limites. Ela não só envenenava o coração do Júlio contra mim, como ainda ligou para uma amiga da sociedade, oferecendo o filho para a filha dela. Eu ouvi a ligação escondida atrás da porta. Ela é linda, recatada, filha de empresário, nada como essa Jussara. As palavras me queimaram.
E foi naquela noite, com o grimório aberto, que decidi começar. Comecei leve, um feitiço de confusão mental, feito com folhas de arruda, mel de abelha e um pedaço de tecido que roubei da almofada da casa dela na última visita. Escrevi o nome de Cláudia com minha própria saliva e enterrei o feitiço num vaso seco que ficava na varanda dos fundos da minha casa. Fiquei ali, olhando a terra cobrir a intenção. 3 dias depois, Júlio me ligou assustado. A mamãe esqueceu onde estacionou o carro hoje, no estacionamento do próprio prédio. Ela ficou 1 hora rodando, chorando, e depois tentou entrar no apartamento da vizinha, achando que era o dela. Estou preocupado. Eu fingi surpresa, claro. Consolei, fui doce, mas dentro de mim uma parte começou a despertar. Algo antigo, quase selvagem. Não era só poder. Era justiça. E eu sabia, isso era só o começo. Se Cláudia queria destruir o meu amor com veneno, eu responderia com a força da terra, da lua e da sombra. E ela ia aprender, mesmo rica, mesmo poderosa, que certas mulheres não se dobram. Elas se levantam e lançam feitiços. Depois do primeiro feitiço, senti algo mudar dentro de mim. Era como se eu tivesse aberto uma porta e algo antigo tivesse passado por ela, algo que não queria mais se calar. Cláudia não apareceu no almoço de família no domingo seguinte. Júlio chegou sozinho, abatido. Ela está trancada no quarto, Jussara. Diz que tem alguém vigiando ela pela janela, que está sendo seguida. A médica acha que é estresse ou início de demência. Ele disse isso com os olhos marejados, e eu, por fora, fui puro consolo. Acariciei suas mãos, preparei o bolo de fubá que ele gostava, ofereci chá de camomila. Mas por dentro, sorria. Um sorriso pequeno, cruel. No dia seguinte, eu intensifiquei. Fui até a mata perto do bairro. Lá onde as árvores abafam o som da cidade, plantei sementes de medo. Era um antigo feitiço de vó Isolina, feito com cabelos da vítima, terra de cemitério e um espelho rachado. Tudo isso amarrado com linha vermelha, selado com meu sangue. Deixei enterrado sob uma árvore retorcida, como dizia o Grimório. E à noite, sonhei com corvos sobrevoando a mansão dos Vasconcelos. Acordei em paz. Na mesma semana, Cláudia ligou para o filho chorando, dizendo que ouvia passos dentro da casa quando estava sozinha. As câmeras não mostravam nada. Os empregados pediram dispensa, dizendo que a patroa estava ficando perigosa. Eu observava tudo de longe, como quem assiste a um teatro. Era como ver uma máscara rachar, pouco a pouco. Júlio começou a dormir mais na minha casa. Ele queria paz, amor, refúgio. E eu dei tudo isso a ele. Mas no fundo, eu sabia. No fundo, ele ainda confiava na mãe. Ainda achava que era doença, que ela podia melhorar. Pobrezinho. Ele não entendia que certos males não se curam com remédios, se curam com sacrifícios. E eu estava disposta a ir até o fim. O tempo passou e os sinais ficaram mais intensos. Cláudia já não saía de casa. As janelas viviam fechadas, mesmo durante o dia. Júlio me dizia que ela andava falando sozinha, que evitava até a empregada nova. Acho que ela está ficando paranoica, ele disse, uma noite, com a cabeça no meu colo. Fala de vozes, sombras, barulhos no espelho. Quando ouvi aquilo, meu coração quase parou, porque eu sabia exatamente do que se tratava. O espelho da verdade era uma prática antiga, que minha avó só usava em casos extremos. Era um ritual que obrigava a pessoa a ver tudo o que esconde, suas culpas, seus podres, seus medos. Eu só tinha lido sobre ele, mas nunca o tinha feito, até agora. Cláudia precisava ver, precisava enxergar quem ela era de verdade. Preparei tudo ao amanhecer. No centro do meu quarto, posicionei um espelho redondo, antigo, herdado de minha mãe. Ao redor, desenhei o selo da verdade com sal negro e pétalas de rosa seca. Usei um fio de cabelo dela, guardado desde a primeira visita à mansão.
e sussurrei seu nome 7 vezes, com uma vela acesa de cada lado do espelho. Que veja o que esconde, que encare o que nega, que o reflexo revele o que o orgulho oculta. Apaguei as velas ao final e deixei o espelho coberto com um pano branco. Naquela noite, Júlio apareceu no meu portão, apavorado. Jussara! Ela quebrou todos os espelhos da casa. Disse que o próprio rosto sorria para ela, que o reflexo a acusava de algo. Ela está fora de si. Sim, fora de si. Ou talvez finalmente dentro. Cláudia começava a ser devorada pelas verdades que escondeu a vida inteira. Seu preconceito, sua arrogância, a podridão por trás do sobrenome Vasconcelos. E eu estava cada vez mais poderosa. O mais estranho é que eu já não sentia culpa, sentia controle, mas no fundo, uma voz pequena me alertava: quanto mais fundo você for, mais difícil será voltar. Ignorei e fui mais fundo. Foi numa terça-feira chuvosa que tive o primeiro sinal de que algo havia mudado, e não só em Cláudia, mas em mim. Acordei no meio da madrugada com uma sensação esquisita, como se alguém me observasse. Quando acendi o abajur, lá estava ela, uma serpente preta, enrolada aos pés da minha cama, firme, silenciosa, os olhos fixos em mim. Não gritei, não tive medo. Pelo contrário, eu sorri. Era um símbolo antigo. Voz Olina dizia que a serpente aparecia como mensageira quando uma bruxa ultrapassava o limite entre a justiça e o poder puro. Era um aviso: ou você assume quem está se tornando, ou será consumida por isso. Toquei a serpente com os dedos. Ela se desenrolou lentamente e desapareceu sob a cama. Não havia buracos, nenhuma fresta. Simplesmente sumiu. Na manhã seguinte, Cláudia teve um surto. Júlio me ligou desesperado. Disse que a mãe havia rasgado todos os vestidos caros, cortado as cortinas da mansão com uma tesoura e gritado para o pai falecido, achando que ele ainda estava vivo. Os médicos aumentaram a medicação, falaram em internação, e aí ele falou algo que me fez gelar. Estou começando a achar que isso tudo é espiritual. Tem algo que não é normal acontecendo aqui, Jussara. Eu vou levar um padre lá. Por dentro, travei. Por fora, mantive a calma. Talvez seja só desespero, amor. Ela precisa de ajuda médica, não de exorcismo, falei, tentando controlar o tom. Mas ele estava desconfiado. Começou a me olhar diferente, com menos certeza. Eu percebi. Então decidi agir rápido. Era hora de um feitiço mais forte. Um ritual de silêncio, um que calasse Cláudia de vez. Pelo menos, até eu terminar o que comecei. Voltei à mata, levei uma boneca de pano com o nome dela costurado dentro. Costurei a boca da boneca com linha preta. Cada ponto, uma palavra que ela não diria. Cada nó, um segredo trancado. Enterrei a boneca ao pé da mesma árvore do feitiço anterior. Naquela noite, Júlio me mandou uma mensagem. Minha mãe não falou uma palavra o dia inteiro. Está muda. Os médicos não sabem o motivo. Fechei os olhos. Respirei fundo. Estava funcionando. Mas eu sabia. O preço de tudo isso ainda não tinha sido cobrado. E quando fosse, eu teria que pagar. Com algo mais que promessas. Por dias, Cláudia ficou em silêncio absoluto. Médicos, padres, terapeutas, ninguém conseguia fazer com que ela dissesse uma só palavra. Júlio passou a dormir na mansão para cuidar dela. E eu fiquei sozinha, sentindo a distância crescer. Mas eu não podia parar agora. Já tinha ido longe demais para voltar atrás. Só que foi nesse silêncio que os primeiros sinais de retorno começaram. Acordei com hematomas nos braços, marcas finas como dedos, e eu sabia que não era sono agitado, era reação. O feitiço da boneca costurada tinha sido forte, e o universo sempre cobra equilíbrio. Começava, enfim, a vir contra mim. Na noite seguinte, ouvi 3 batidas secas na minha porta da cozinha. Era tarde. Tarde demais para ser alguém comum. Quando abri, não havia ninguém.
Apenas uma flor preta com as pétalas murchas no batente da porta. Flor de viúva, reconheci. Uma das plantas mais temidas entre as bruxas. Nunca se oferece essa flor, a não ser em advertência. Alguém estava me avisando. Pare. Mas eu não parei. No dia seguinte, fui até a casa de Júlio levar uma torta. Queria vê-lo, ver com meus próprios olhos a desgraça de Cláudia. Ele me recebeu cansado, mas gentil. A casa estava escura, silenciosa. E quando passei pela sala, vi Cláudia sentada na poltrona de camisola, o olhar perdido. Parecia uma boneca sem alma. Me aproximei em silêncio. Fiquei de costas para ela por um instante e quando me virei, ela estava olhando direto para mim, mas não como uma mulher comum. Seus olhos estavam cheios, negros, e no canto da boca havia um traço de sangue. Ela ergueu um dedo trêmulo e apontou para mim. Não disse uma palavra, mas eu ouvi, dentro da minha cabeça como um sussurro. Eu sei o que você fez. Fiquei paralisada por um segundo. Então Júlio entrou na sala, quebrando o momento. Ela te reconheceu? Ele perguntou. Não. Acho que foi impressão minha. Menti. Mas eu sabia. Ela sabia. E o silêncio dela não era mais resultado do feitiço. Era o aviso antes da tempestade. Depois daquele dia, não consegui mais dormir direito. A imagem de Cláudia me olhando daquele jeito, como se visse minha alma nua, como se escutasse meus pensamentos, não saía da minha cabeça. A cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos negros, aquele sussurro sem som. Eu sei o que você fez. Eu precisava me proteger. Voltei ao meu altar. Era pequeno, improvisado com velas, cristais e ervas secas, mas sempre foi meu refúgio. Acendi a vela branca da purificação, preparei um banho de descarrego com alecrim e arruda e comecei um ritual de proteção. Mas no meio da oração, a vela se apagou sozinha. Uma rajada de vento entrou pela janela, mesmo com tudo fechado. E quando olhei para o altar, o cristal principal, uma obsidiana negra poderosa, estava trincado ao meio. Aquilo nunca tinha acontecido. Era sinal claro. Minhas forças estavam sendo drenadas. O feitiço havia rompido o equilíbrio. Eu não estava mais sozinha nesse jogo. Cláudia, de algum modo, estava reagindo. Talvez instintivamente, como uma fera acuada. Talvez com ajuda. Naquela noite, sonhei com minha avó. Vó Isolina me olhava com tristeza, sentada num banco de madeira no meio do mato. Você cruzou o limite, menina. Usou o dom para destruir, não para curar. E agora o dom vai se virar contra você. Tentei falar com ela, implorar. Mas ela virou o rosto e sumiu na neblina. Acordei chorando. Pela primeira vez, desde que tudo começou, senti medo. Não da Cláudia, mas de mim mesma. O que eu estava me tornando. Quando Júlio veio me ver naquela tarde, percebi outra mudança. Ele me olhava diferente, como quem observa e não mais confia. A mamãe voltou a falar. Ele disse, encarando o chão. Meu corpo gelou. E o que ela disse? Ele levantou os olhos e respondeu com a voz trêmula. Que você colocou alguma coisa nela, que você mexeu com magia. Meu coração parou por um segundo. A mentira vinha na garganta pronta, mas ele continuou. Jussara, me diz que isso não é verdade. Eu quis dizer, quis negar, mas pela primeira vez não consegui. Eu devia ter mentido, devia ter chorado, negado, me feito de vítima. Mas quando Júlio me perguntou, com aquela dor no olhar, com aquele medo escondido por trás do amor, eu congelei. Fiquei em silêncio por segundos que pareceram eternos. Jussara? Ele insistiu, a voz embargada. Fala comigo, por favor. Desviei o olhar. Fitei as velas do meu altar rachado, ainda ali no canto da sala, como testemunhas mudas do que eu fiz. Eu só comecei com a voz fraca. Quis proteger a gente,
Quis proteger o que a gente tem. Ele se afastou, como se minhas palavras tivessem peso, como se eu tivesse cuspido veneno. Então é verdade, ele disse. Você fez alguma coisa na minha mãe. Ela me odiava, Júlio. Explodi, sentindo o sangue ferver. Me humilhou, tentou te afastar de mim, te oferecer para outra como se eu fosse lixo. Eu não queria machucar, só queria justiça. Justiça? Com feitiço, Jussara. Ele parecia perdido. E eu também. Era a primeira vez que tudo escapava do meu controle. Eu não fiz mal a ela. Só devolvi o que ela jogou para mim. O universo respondeu através de mim. O universo ou a tua obsessão? Ele rebateu, com lágrimas nos olhos. Aquelas palavras me atravessaram como faca. Ele foi embora sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sentada no chão, em frente ao altar partido. O silêncio da casa era tão pesado quanto o da alma. Naquela noite, o espelho do meu quarto rachou. Sozinho, um risco fino, do topo à base. Sinal claro. As máscaras estavam caindo. Cláudia agora falava, e não ia parar. E Júlio já não era mais só meu. Eu ainda podia tentar consertar, reverter, mas para isso teria que mergulhar ainda mais fundo. E quem vai fundo demais, às vezes não volta. Júlio ficou dias sem me procurar. Eu andava pela casa como uma sombra, não comia, mal dormia. Meu altar continuava ali, rachado, silencioso. Era como se as entidades tivessem virado o rosto para mim, como se até o mundo espiritual me julgasse agora. Mas eu não ia aceitar perder tudo, não depois de ter chegado tão longe. Foi então que decidi procurar a única pessoa viva que conhecia os rituais mais antigos da minha linhagem, a tia Mirtes. Vivia isolada numa casa no alto do morro, rodeada por gatos pretos e ervas penduradas no telhado. Era temida até pelas outras mulheres do bairro. Diziam que ela conversava com os mortos e fazia bonecos que respiravam. Subi a trilha de barro com o coração pesado. Quando bati na porta, ela me olhou de cima a baixo e disse, sem que eu abrisse a boca, "Você veio tarde. Eu preciso de ajuda." Respondi. Você não quer ajuda. Você quer controle. E isso não tem volta, menina. Só consequência. Mesmo assim, ela me deixou entrar. A casa era escura, cheirava a óleo queimado e fumaça de erva doce. Ela me levou até um quarto cheio de símbolos antigos riscados no chão. Se você quiser mesmo continuar, terá que entregar algo seu. De verdade, de sangue, de alma. Só assim pode desfazer o laço que criou com a mãe do seu amado. E se eu não desfizer? Perguntei. Ela me olhou sério. Então você perde os dois, e não só eles. Vai perdendo pedaços de si mesma, até não sobrar mais nada além da bruxa que você invocou para vencer. Fiquei em silêncio. Ela me entregou um punhado de folhas pretas e uma vela feita com gordura animal. Mandou acender à meia-noite e repetir o nome de Cláudia 3 vezes ao contrário. Era um ritual de desatamento que quebrava vínculos energéticos. Mas avisou. Se houvesse resistência, o feitiço viraria contra quem o lançou. Voltei para casa em silêncio. No caminho, vi um carro familiar estacionado em frente ao meu portão. Era o carro do Júlio. Meu coração bateu forte. Por um momento pensei que ele tivesse voltado, mas ele não estava sozinho. Cláudia estava no banco do passageiro e os dois entraram na minha casa. Eu fiquei ali, parada na porta, observando aquele cenário como se fosse um filme ruim, em câmera lenta. O carro de Júlio estacionado em frente à minha casa e ele e Cláudia entrando sem hesitar. Uma onda de raiva subiu em mim, seguida de um frio cortante que gelou meus ossos. Eles estavam juntos. Algo me dizia que ele não estava apenas lá por preocupação. Havia algo mais, algo que eu não queria aceitar, mas sabia que já tinha acontecido. Dentro da minha cabeça tudo girava. O feitiço, o sacrifício, o preço pago até agora. E mesmo assim, eu não conseguia me afastar do que eu queria.
Eu tinha que lutar pelo que era meu. Com as mãos trêmulas, fui até o altar. Acendi a vela da tia Mirtes. O cheiro de gordura animal tomou conta do ambiente. Fiz o ritual, repetindo o nome de Cláudia 3 vezes, invertido. O que eu sentia naquele momento não era mais medo, mas uma ansiedade imensa, como se cada palavra e cada gesto fossem selar meu destino. Quando a última palavra foi sussurrada, as velas tremularam violentamente. Uma sensação de vazio se espalhou pela casa. A ligação estava feita, mas com ela, não só o destino de Cláudia, mas o meu também. Eu sabia que esse feitiço não tinha volta. E se algo de ruim acontecesse, a responsabilidade seria minha. Fui até a janela e vi que eles estavam sentados na minha sala, conversando em voz baixa. O que queriam? Por que Cláudia parecia tão calma? Não fazia sentido algum. Ela estava fora de controle, fora de si. Mas naquele momento, parecia diferente. Algo tinha mudado nela também. Decidi ir até lá, encarar os dois. Eu os encontrei na sala. Júlio estava sentado no sofá e Cláudia estava ao lado dele. Ambos estavam imersos em uma conversa tranquila, algo como se estivessem resolvendo um problema simples, como um casal qualquer. Não parecia real, era como um pesadelo. Jussara, você não vai acreditar, começou Júlio, sem nem perceber o tom estranho na minha expressão. Eu não consegui conter mais a raiva. O que você está fazendo aqui, Cláudia? Perguntei, meu tom cortante, direto. Cláudia levantou os olhos para mim, sem piscar, e com um sorriso sutil disse: eu estava apenas ajudando o Júlio a entender o que realmente acontece. A verdade sobre você, Jussara. O que você fez, ela sabia tudo. Meu corpo começou a tremer. O feitiço estava de volta. O feitiço que eu lancei em Cláudia estava finalmente voltando para me assombrar. O eco daquelas palavras, de tudo que eu fiz, me engoliu, mas eu não podia demonstrar fraqueza agora. Eu não sei do que está falando, Cláudia, respondi, forçando a voz a permanecer firme. Ela se levantou lentamente e eu percebi o que estava acontecendo. Ela não estava mais possuída pelo medo. Ela estava mais forte. Ela estava vigiando. Júlio olhou de um para o outro confuso. O que está acontecendo, Jussara? Cláudia, você está dizendo que... Cláudia não disse mais nada. Ela apenas sorriu de uma forma que eu nunca imaginei ver em sua face. Era um sorriso de quem tinha vencido. E naquela fração de segundo, eu soube que o jogo havia mudado. O sorriso de Cláudia me paralisou. Não era um sorriso de vitória, mas de sabedoria sombria, como se ela tivesse finalmente compreendido algo que eu havia ignorado o tempo todo. Júlio me olhou, confuso, e uma tensão insuportável começou a se espalhar pela sala. Jussara, o que você fez? Ele perguntou, o medo agora evidente na sua voz. O que você realmente fez para minha mãe? Eu engoli seco. Minhas palavras começaram a falhar, e o controle sobre a situação escorria como areia entre os meus dedos. Cláudia não era mais a mulher assustada, a mãe controladora e arrogante. Ela estava diferente, como se tivesse sido tomada por algo superior. Você acha que eu não percebi, Jussara? Cláudia disse, sua voz agora firme, sem o tremor de antes. Você foi longe demais. Usou a magia, a bruxaria, como se fosse um brinquedo. Mas isso tem um preço. E o preço é maior do que você imagina. Eu tentei negar, dizer que ela estava louca, mas minhas palavras se perdiam, como se o ar tivesse sido retirado da minha garganta. Cláudia deu um passo à frente, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse desvendando cada camada de mentira que eu havia construído. Você não entende, Jussara. Ela sorriu novamente, dessa vez mais amargamente. Quando você invoca forças como as que você usou, não pode controlar o que vem delas. Você se entregou a algo mais poderoso, algo que não vai te deixar ir embora sem pedir o que é devido. Eu
Sou o reflexo do que você fez. Júlio olhou para a mãe, então para mim, confuso e perdido. Mãe, ele sussurrou, com os olhos lacrimejando. Você sabe o que ela fez? O que ela fez com você? Cláudia assentiu lentamente, o sorriso agora desaparecendo. Ela se aproximou de Júlio e o tocou no ombro com a mão, como se estivesse tentando dar conforto, mas suas palavras foram como lâminas afiadas. Eu sei, filho, eu sei. Aquelas palavras cortaram o último fio de esperança que ainda restava dentro de mim. Cláudia sabia tudo. Ela sabia exatamente o que eu fiz. Sabia que eu tinha feito feitiçarias para machucá-la, que invocara algo muito mais sombrio do que eu imaginava. E agora o que eu fiz me perseguiria. Não apenas ela, mas tudo o que eu fiz começaria a se voltar contra mim. Eu olhei para o altar, agora vazio e quebrado, e vi os ecos do que eu havia perdido. Minha dignidade, meu amor, minha sanidade. E naquele momento, entendi que o verdadeiro preço do que eu tinha feito, do que eu estava fazendo, ainda estava por vir. Júlio não me olhava mais com amor. Ele me via como uma estranha, alguém capaz de usar magia para manipular e destruir. Ele já sabia, como Cláudia sabia, que não havia mais volta. E foi então que a mágica começou a se voltar contra mim. Os dias seguintes foram um tormento. Júlio se afastou, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele me evitava, me olhava como se fosse uma estranha, como se estivesse me observando com uma mistura de desconfiança e desgosto. Cláudia, por sua vez, parecia cada vez mais tranquila, como se soubesse de algo que eu não compreendia, algo que me estava sendo escondido, mas que eu sabia que tinha que pagar. Eu não conseguia mais controlar os feitiços. As sombras começaram a me consumir. As noites eram intermináveis, repletas de pesadelos e sussurros. Parecia que tudo o que eu havia invocado agora queria me engolir. O silêncio da minha casa estava pesado demais, como se ela estivesse morrendo aos poucos. Uma tarde, decidi confrontar Cláudia. Não podia mais viver com a incerteza, com o medo. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Eu precisava entender por que a magia estava voltando contra mim, por que tudo estava se desfazendo. Eu a encontrei sozinha, na varanda da mansão de Júlio. O vento passava por ela, mas ela parecia ser a única coisa estática, imperturbável, ali. "O que você fez comigo?" perguntei, a voz rouca, carregada de raiva e desespero. Cláudia virou lentamente, com os olhos sombrios e profundos. Não havia mais qualquer sinal da mulher arrogante que eu havia conhecido. Ela estava transformada, com uma energia que parecia muito mais forte, muito mais perigosa. "Não foi você quem me fez nada, Jussara." Ela sorriu, e dessa vez o sorriso não era de vitória, era de sabedoria. "Eu fui a porta para o que você invocou. Eu fui o reflexo, o espelho. Agora você começa a ver a verdade." Eu queria gritar, queria atacá-la, expurgar toda aquela sensação de impotência, mas algo dentro de mim, algo muito mais forte que o medo, me fez hesitar. "A magia que você usou não pode ser controlada, Jussara," Cláudia disse, como se fosse uma mãe falando para uma criança que acabara de cometer um erro irremediável. "Você entrou nesse caminho sozinha, mas agora está presa. Não só a mim, mas a algo muito maior." Foi quando tudo fez sentido. O que eu havia feito com Cláudia não tinha sido apenas para afastá-la. Eu a tinha usado como um portal. Eu havia aberto uma porta para algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Você quer que eu pague, não é?" Perguntei, minha voz fraca, mas com a verdade nascendo em mim. "Quer que eu pague por tudo, por cada feitiço, cada mentira?" Cláudia não respondeu. Ela apenas me olhou com uma tranquilidade que beirava o sobrenatural. E foi nesse olhar que percebi: o que eu fiz foi o erro fatal.
Eu invoquei um poder que não podia ser domado. E agora, esse poder estava vindo me cobrar. Naquela noite, quando voltei para minha casa, o ar estava mais denso. As sombras haviam crescido, como se estivessem esperando por mim. A magia que eu havia lançado contra Cláudia havia se transformado em uma corrente que agora me prendia. Cada vela apagada, cada símbolo riscado, cada erva que queimava, tudo agora estava me consumindo, eu estava pagando. A verdade se desdobrava diante de mim. A única maneira de destruir o feitiço que fiz contra ela seria destruir a mim mesma, e eu não sabia mais o que fazer. A noite estava mais escura do que nunca. As sombras em minha casa tomavam forma, como se tivessem vida própria. Eu sentia o peso delas me cercando, me apertando, e a cada passo que eu dava, o ar se tornava mais espesso, mais denso. As velas queimavam sem chama. Os cristais que antes brilhavam com a luz das minhas intenções, agora estavam opacos e frios. Eu sabia que não havia mais retorno. A última peça estava em movimento. Eu havia feito o que nunca se faz. Lancei um feitiço para destruir uma mulher, uma mãe. E agora, a força que invocara para me proteger, para manipular a situação, estava se voltando contra mim. Tentei uma última vez, desesperada, ir ao altar. Mas ao entrar no quarto, fui tomada por uma sensação tão forte, uma dor tão aguda, que caí no chão. As sombras se moviam, sussurrando em minha mente. Ou eram vozes de fantasmas, de outras bruxas que haviam sucumbido à mesma escuridão que eu? Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que, se eu quisesse sobreviver, teria que fazer o último sacrifício. E esse sacrifício não era mais sobre Cláudia, era sobre mim mesma. Com lágrimas nos olhos, peguei o cristal de obsidiana que eu havia quebrado no início, aquele que tinha sido a chave para abrir a porta do mal. Era o único item que ainda poderia me dar alguma chance. Eu sabia o que tinha que fazer. Acendi a vela vermelha, a única que ainda queimava com intensidade, e recitei o feitiço ao contrário, com a voz trêmula, os olhos fechados, aceitando a verdade. Eu estava chamando a morte das minhas próprias mãos. Mas o que aconteceu depois não foi o que eu esperava. O cristal não apenas brilhou, mas explodiu em uma luz tão intensa que cegou meus olhos. E então, o feitiço que eu tinha lançado contra Cláudia retornou com força total. Não me senti libertada. Eu fui consumida. O vazio tomou conta de mim, uma dor excruciante que atravessou cada pedaço do meu corpo. Mas era o fim. O preço havia sido pago. A última coisa que eu ouvi foi o som do vento, como um suspiro, e uma voz suave dizendo meu nome. Não era a de Cláudia. Não era a de Júlio, era algo muito mais antigo, e por fim eu compreendi. O poder que eu havia invocado nunca poderia ser controlado. Ele era como uma corrente invisível, e uma vez que você se prende a ela, não há mais liberdade. Só há a queda. E então, a escuridão me tomou completamente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo incrível para você. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem 2 vídeos na sua tela esperando por você. Clique em qualquer um deles e descubra outras histórias que vão te prender do começo ao fim. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.